Good morning. Bom dia. You may be seated. Vocês podem se assentar. It's a huge joy to be here on this church. É uma alegria imensa estar aqui nessa igreja. I want really to say a big thanks to Pastor Nani and Pastor Márcio. Eu quero agradecer a pastora Nani e o pastor Márcio. It's the first time I met them few minutes ago. É a primeira vez que eu conversei com eles há alguns minutos And atrás. I don't take it for granted that they invited me without knowing each other. E eu não quero deixar de reconhecer de que ele me convidou sem nós nos conhecermos. It's a big risk. É um risco muito grande. But I'm very blessed to be here. Mas eu estou muito abençoado de estar aqui. I'm traveling around the world. Eu tenho viajado ao longo de todo o But I'm mundo. bringing today the greetings from Switzerland. Mas eu estou trazendo aqui para vocês os agradecimentos da Suíça. Where I'm living, where we have our church and ministries. Onde eu moro, onde eu tenho a minha igreja e meu ministério. I don't know if we have the picture. I don't know if my team sent it. Eu não sei se a gente tem as imagens But aqui. if you have the picture of my family. No, we don't have it. Oh, they say no. Oh, I'm so sorry. Se não tem a imagem, So não you tem need to problema. go to my social media. Então você pode entrar no meu Instagram e ver a foto da minha My família. name is Jean-Luc Traxel. Meu nome é Jean-Luc And Taxel. I have 4 kids. Sorry. I have 4 kids Eu tenho 4 filhos and 6 e grandkids. 6 netos. And I'm the most happy grandpa in the earth. E eu sou o vovô mais feliz dessa terra. The people told me, Jean-Luc, when you're gonna be older, As pessoas falaram, Jean-Luc, You quando will você for lose your velho, fire. você vai perder seu fogo. but they already told me that when I was younger. Mas já falaram isso quando eu era mais They jovem. say, Jean-Luc, when you're gonna get married, Falaram, Jean-Luc, quando você you will casar, have less fire. você vai ter menos The fogo. trouble is, O problema I disso find a beautiful wife, é que eu encontrei uma mulher with incrível more fire. que tem mais so fogo. the fire grew up. Então o fogo cresceu. And then they say, when you're gonna kids, Então eles falaram, não, quando você tiver the filhos, fire will decrease. o fogo vai I abaixar. promise you it didn't increase. Eu te prometo que I não had the acabou. first one who is Elsie. Eu tive o primeiro filho, She is today pastoring the largest church in Germany. eu tive a primeira filha e hoje ela está trabalhando e pastoreando a igreja maior da Alemanha. And in charge of a movement called Holy Spirit Night. E ela tem um movimento chamado Holy Spirit Where Night. every month we are walking together, packing stadium, where thousands of young people give their life to the Lord. Onde todo mês ela enche estádios e pessoas, milhares de pessoas são convertidas And ao then they Senhor. say, when you're gonna have a second child, you Então will eles lose falaram, the fire. quando você tiver um segundo filho, você vai perder And esse I can fogo. tell you, I didn't lose the fire. Eu preciso te dizer que eu I não perdi went esse until the fogo. fourth child, Eu tive meus and 4 I get filhos. more fire. E eu tive mais And fogo. then I stopped. E aí eu parei de ter And then I filhos. said to my kids, E eu falei para os meus filhos, I want you to grandchildren. eu quero que vocês me deem netos, Because I want more fire. porque eu quero mais fogo. So today I'm coming Então hoje eu venho with this fire of the Holy Spirit. com esse fogo do Espírito Let Santo. me just give few things about myself. E eu quero falar algumas coisas sobre And mim. then we will go to the Word of God. Então nós vamos entrar na Because I palavra do receive a Senhor. specific word for this church. Porque eu recebi uma palavra específica para essa igreja. I don't know this church. Mas eu não conheço essa igreja. Before coming here, I tried to find out and I couldn't find it. Antes de chegar aqui eu tentei procurar, mas eu não But now I achava. have it, I saw it. Mas agora que eu encontrei, eu achei I have a isso. word for you. E eu tenho uma palavra para vocês. I'm coming from the 6th generation born again. Eu venho da 6ª geração de nascidos My novamente. grandpa was a pastor, my father was a pastor, grandpa a pastor. Meu pai era pastor, meu avô era pastor. But I'm coming from the Brethren family Mas eu church. venho da igreja da Irmandade, Very traditional. bem The tradicional. man in one side, Os homens de um the lado, woman to the other as mulheres side, de outro lado. and we learn to love the word of God, E nós aprendemos a amar a palavra do Senhor. which I honor my past for that. O que eu honro o meu pastor por Because isso. they teach me how to love the word of God. Porque eles me ensinaram a como amar a palavra de Deus. Mas nós estávamos We perdendo love algo. God the Father. Nós amávamos We Deus, o love Pai. Jesus, Nós amávamos but we Jesus. were missing the Holy Spirit. Nós estávamos deixando de lado o And at Espírito the age Santo. of 5, E quando eu tinha I 5 gave anos, my life to Jesus. eu entreguei a minha vida a At Jesus. the age of 6, Com 6 anos de I had idade, a supernatural experience. eu tive uma experiência I was sobrenatural. in my bedroom, Eu estava no meu no quarto, atmosphere, no music. nenhuma atmosfera, nenhuma But música, heaven just opened up upon my life. mas os céus abriu sobre a minha And the vida Holy Spirit came over e o me. Espírito Santo veio sobre It mim. was tens of thousands of power volts. Era como se fosse 10 milhares de poderes de Came volts. from the top of my head to the soil of my feet. Uma eletricidade que veio do topo da minha cabeça até a sola dos meus pés. Fire of the Holy Spirit invaded me. E o fogo do Espírito Santo me And invadiu. on that fire, E naquele fogo, I heard the Lord calling me to preach the gospel eu ouvi o Senhor me chamando para pregar to o the nations Evangelho of the world. para as nações do And on mundo. the same fire, E esse mesmo fogo, I heard audibly the Lord
I heard audibly the Lord eu ouvi audivelmente o Senhor declaring audibly, declarando audivelmente: Europe shall be saved. a Europa será salva. And that's the reason E esse é o I motivo have faith, que eu tenho fé, unshakable faith, uma fé that inabalável Europe will be saved. de que a Europa será sim Now, you salva. have to know something. Mas você precisa saber algo. Most of you don't know. E a maioria de vocês You não think sabe. Europe is a Christian continent. Vocês acham que a Europa é um continente It cristão. used to be. Era, It used to be in the past. costumava ser no passado. But now this last decade, Mas desde então tem decadência. every year, Todo ano, more than 2 million people mais de 2 milhões de are quitting pessoas Christianity. têm deixado de lado o cristianismo. Europe became so secular. Europa se tornou muito secular. Every year in Europe, Todo ano na they Europa, destroy 2,000 churches. eles destroem 1000 From igrejas. Catholic churches to all kind of churches. Das igrejas católicas a todos os tipos de igrejas. There is a move of the demonic power. Existe um movimento do âmbito But by demoníaco. God's grace, Mas pela graça de since Deus, few years, alguns anos something atrás, shifted in the atmosphere. algo mudou na And atmosfera. a new generation E uma nova we geração stood on our feet tem se levantado and em seus saying, pés. that's enough. Tem declarado: chega, gonna basta. fight Nós vamos to take lutar back our e continent vamos for the tomar Lord. de volta o And continente that's para o what we Senhor. are seeing today. E é isso que nós temos Almost visto hoje. everywhere in Europe, Quase em todo lugar da there is a Europa massive move of the Holy Spirit. há um movimento massivo do Where Espírito I Santo, see personally, onde eu tenho visto every pessoalmente, week, every month, toda semana, todo mês, thousands of people coming to the Lord. milhares de pessoas vindo para o Things that we Senhor. were not thinking in the past, Coisas que nós não tínhamos nem como pensar no passado começaram a to the acontecer remote places. nos lugares mais to the big remotos, places, nos lugares mais I was just longínquos. few months ago Eu estava alguns meses atrás in Paris, em Paris, which is impossible in Paris. onde é impossível em Paris. France is a terrible situation. França está num lugar terrível. Only less than 2% are born again in France. Menos de Only 2% of the population are born again. apenas 2% da população é nascida In novamente. Belgium, 0.02%. Na Bélgica, It's 0,02%. disaster in most of the places. É horrível assim na maioria dos But the good lugares. news is, Mas a boa the notícia Holy é: Spirit o Espírito is Santo doing something new. está fazendo algo There is novo. a new move of the Holy Há um Ghost. novo movimento do And that's Espírito the reason Santo. I came here in Brazil. E esse é o motivo de eu ter vindo para o Brasil. Because I love Brazil. Porque eu amo o Brasil. Of course, I have some very close friends. Claro, eu tenho amigos muito próximos Theo aqui. Hayashi and Junya, they are my good friends. Theo since 20 Hayashi e years. Júnior, eles são bons amigos But meus I há love anos. Brazil, Mas eu amo o because Brasil. there is a spirit of revival. Porque existe um espírito de Like I avivamento aqui. shared yesterday on the stadium. E assim como eu compartilhei I ontem no really estádio, believe that this country eu realmente creio que esse país is the clock for revival in the nation. é o relógio para o avivamento das The nações. thermostat É o for termostato revival de avivamento around the nations. ao longo de todas as And when I nações. saw what I saw yesterday, E quando eu vi o que eu vi I ontem, know that I know that I know. eu sei porque sei And porque the massive sei move of the Holy Spirit que há um movimento massivo do Espírito will Santo increase in this country. aumentando nesse What país. you have seen until now, Mas vocês têm visto até it's agora. nothing comparing what the Lord is going to O que do. vocês têm visto não é comparado ao que o Senhor irá fazer. Um movimento massivo do Espírito Like I shared Santo. yesterday night in the stadium, Como eu compartilhei ontem no estádio, there is a river coming out of the throne of God. existe um rio fluindo do trono de A Deus. river of liquid fire Um rio de that fogo will líquido shake this nation. que está movimentando essa nação. Multitude E multidões e multidões, multidões e multidões serão salvas. Pastor, I have a good news. Pastor, eu tenho boas Or notícias. maybe a bad news for some. Talvez seja uma má notícia para alguns, Very shortly, mas em breve building will be very too small. esse prédio será muito Because pequeno, we are living porque nós estamos vivendo the end time. no fim dos Jesus tempos. is coming back very Jesus soon. está But vindo em before breve, he will come, mas antes dele he will vir, fulfill his promises. ele irá cumprir as suas He said he promessas. will pour out E ele disse: eu His derramarei Spirit o meu espírito upon all flesh. sobre os all órfãos. flesh. Novos fogo Pentecostal church. irá descer sobre a igreja pentecostal. All flesh. All flesh. Toda a terra, todo o Doesn't mean corpo just the assemblies of God. que tem recebido o Espírito all flesh Santo. mean all flesh. Todos The significa Holy Spirit todos.
todos. come to the Baptists. O Espírito Santo virá aos batistas, aos menonitas, virá aos protestantes. And even I believe that E eu creio he will touch the Catholic Church. que irá tocar também os They will go to católicos. Jesus E Christ. todos irão para Cristo If you Jesus. believe for this Se você revival, crê shout nesse a big avivamento, hallelujah. grite aleluia! No, I want to go to the Word of God. Eu quero ir para a palavra do Senhor, But I want to invite you to go to my social media. mas eu quero te convidar a ir nas mídias where you will sociais, see something that was impossible few years ago. onde você vai ver coisas que eram impossíveis alguns anos Like I atrás. say, every week, every month, Como eu disse, a cada semana, a cada mês, we're reaching thousands of people. nós temos alcançado milhares de Mostly young pessoas. people. A maioria é I jovens. was in Paris a few Eu estava em months ago, Paris alguns meses and atrás the Lord gave us favor. e o Senhor nos deu It favor. never happened in France. Nunca aconteceu isso na França. We brought, we did a crusade Nós fizemos uma at the cruzada feet of the Eiffel Tower. aos pés da Torre Eiffel. It's forbidden by the government. Isso é proibido pelo You governo. cannot preach the gospel Você não like you pode do pregar here o in Brazil. evangelho como nós fazemos aqui no Brasil. But we did it. Mas nós fizemos isso. Organize. Nós For organizamos, those who knows a little bit the European culture, para aqueles que não sabem a cultura especially the europeia, French culture, especialmente na we França, organize a strike for Jesus. nós organizamos um avivamento, um movimento para A Jesus. manifestation for Jesus. Uma manifestação para So Jesus. the police couldn't stop us. Então a polícia não podia nos parar. Thousands of policemen. Milhares de And policiais do you estavam know lá. what? E sabe o que aconteceu? 65,000 people. 65 came mil at the feet pessoas of the Eiffel vieram aos pés da Torre I Eiffel preached the gospel. e pregaram o evangelho. Thousands of people got saved. Milhares de pessoas foram And salvas. then healing hit the place. E a cura começou a acontecer naquele Thousands lugar. of people free from demonic Milhares de spirits. pessoas foram libertas de espíritos And malignos. then we walk through the city of Paris. Então nós andamos pelas ruas da Worshiping cidade, the Lord, adorando ao praising Senhor, Him, levantando but clamor a healing the Ele, sick in the street. curando as pessoas doentes na We cidade. never seen that. Nós nunca And I vimos can isso. give you testimonies like that. E nunca viemos e In vimos London, testemunhos disso. E aconteceu em Londres. 75,000 people 75 mil in pessoas. Trafalgar Square. Sorry. In Trafalgar Square is the name. Numa das ruas principais lá. Even Billy Graham. Até mesmo never Billy had Graham such a big crowd in the UK. nunca trouxe tantas pessoas assim para In o the Netherlands, estado, para Londres. In the Netherlands, Holland, Na Holanda, we did something with 60,000 people. nós fizemos algo com On 65 the mil day pessoas. of Pentecost, No dia de Pentecoste, people from all kind of denomination. pessoas de todas as denominações. Not just one denomination. Não apenas uma That's what denominação. the Lord is doing today. É isso que Deus tem He's feito hoje. uniting His body. Ele tem unido o seu corpo. He's uniting those who are hungry and thirsty. Ele tem unido aqueles que estão com fome e sede. Wants more of the Lord. Para mais uma Wants vez more do of Senhor, His presence. mais uma vez a That's sua what the Holy presença. Spirit is doing something. É isso que o Espírito He's Santo doing tem something feito. new. Ele tem feito algo novo, Outside the denominations. fora das denominações. I respect the denominations. Eu respeito as I'm denominações. part of a denomination. Eu sou parte de Our denominação. local church. Eu sou de uma We igreja are part local. of a non-charismatic denomination. Nós fazemos parte de uma denominação não carismática. Even some of our churches, Até mesmo algumas das they are nossas against igrejas the Holy Spirit. não aceitam o Espírito And we are Santo. part of this movement. E nós fazemos parte desse But movimento. when things happen, Mas quando as coisas the Holy acontecem, Spirit came upon o us, Espírito Santo veio sobre and nós we started to love the Holy Spirit. e nós começamos a amar o And we Espírito Santo. discovered that the Holy Spirit Nós descobrimos que o Espírito is not just Santo for the others, não é somente para os but he is for outros, everyone. mas é para As todos. Jesus is for everyone. Assim como Jesus As the é para Father is todos, for assim como o everyone. Pai é para That's todos. my message today. E essa é a minha mensagem hoje. I want to preach about the Holy Eu quero Spirit, pregar sobre o Espírito Santo, because the Bible says, porque a Bíblia where the diz, Spirit of the Lord is, onde o Espírito Santo there está, is liberty. há liberdade. Please pray for us. Por favor, ore por I nós. came here to serve this beautiful country. Eu vim aqui para servir esse Brazil país is really one of maravilhoso. my favorite countries. Brasil é um dos meus países favoritos. And regarding revival, E além de it is avivamento, my favorite country. It is my favorite além do country. grande avivamento também, isso aqui é a minha nação I'm favorita. so blessed to be here. E eu estou muito But please abençoado pray por for estar us, aqui. Mas por favor, ore por Because nós. we are facing Porque nós estamos what enfrentando Isaiah prophesied. o que Isaías He profetizou. said the last day, Ele disse que nos últimos darkness dias, will invade the earth. doutrinas irão invadir a igreja. And we see that in Europe. E nós temos visto isso There is na Europa. such darkness. Existe tanta escuridão, perdão. As you know, we are living with the threat of the war.
Como nós sabemos, nós estamos vivendo debaixo de And uma it's serious. ameaça de guerra. Our government are investing billions for the army now. E o nosso governo está investindo bilhões em And armamento. everybody is scared. E todo mundo está com medo. And there is so many other things that happening. E tem tantas outras coisas But the good news acontecendo. is, Mas as boas notícias The são, prophets say, os profetas as disseram, darkness will invade the earth, conforme a escuridão tem glory of the invadido Lord o will mundo, arise. a glória do Senhor irá That's se what will levantar. happen. E é isso que irá Jesus acontecer. is coming back very Jesus soon. está voltando em breve. and the darkness will invade. E a escuridão irá But the invadir. glory of the Lord will arise. Mas a glória do Senhor irá se Pray levantar. for us. Ore por One nós. of my friends, Dos meus amigos, just the last week, a semana he passada, gets stopped by the police in Holland. ele foi parado pela polícia na Holanda. He was having a healing service. Ele estava tendo um culto de avivamento, de The cura. police came to the church. A polícia veio na They igreja, stopped the church pararam a igreja and they asked everybody to leave e falaram para todo mundo sair, because the mayor of the city porque o prefeito da cidade, he is in charge of the gay lobby. Gay lobby, homosexual lobby. ele é o líder do movimento de gays daquela região. And he's against the Christian. E ele é contra os And cristãos. because he is the mayor E porque ele é o in prefeito charge of the region, encarregado de he toda a região, forbid the meeting. ele proibiu aquela The reunião. police came A polícia and veio, took my friend pegou o meu amigo and put him in jail. e colocou ele na prisão. That's in Europe. E isso é na Europa, In Geneva, na Genávia, city of Calvin. a cidade de Calvino. They just forbid the last year. Eles acabaram de proibir no We ano can no more passado. do baptism in our lake. Não Lake of pode Geneva. mais batizar no rio da cidade. Persecution is arising. A perseguição And está I se can tell you levantando. it will happen in Brazil too. E eu posso te dizer que pode acontecer no Brasil Because também. the devil is mad at us. Porque o Satanás And he está wants to bravo stop this conosco. revival move. E ele quer parar o But I have movimento de good avivamento. news. Mas eu tenho boas The Lord notícias. is with us. O Senhor And está if the Lord is conosco. with us, E se o Senhor who está can conosco, be against us? quem pode ser contra And nós? that's the reason E essa é a we need razão each other. pelo que nós precisamos We're gonna pray crer. for Brazil. Nós iremos orar We're gonna pelos pray for outros, this church. orar pela cidade, But por essa please cidade, pray for us. pelo Brasil, mas também eu Please peço, pray ore for conosco. us. Ore We need conosco. your prayer. Nós precisamos da I sua want to oração. read with you 2 Corinthians. Eu quero ler com você And I will 2 ask my Coríntios friend to read 3, from the verse 3 to the verse 18. do verso 3 ao verso 18. He will read very fast. E eu irei ler muito Because I want rápido. to teach few principles. Eu quero ler, eu quero And ensinar then alguns we will allow princípios. the Holy Spirit Então nós vamos to move in this place. Nós vamos deixar o Espírito Many Santo se people will mover be nesse here lugar. today. Talvez alguns de vocês serão Many curados people aqui, will be set free as well. mas muitos aqui And you serão will libertos. experience E você irá the experimentar freedom of the Holy Ghost. a liberdade do I Espírito invite Santo. you to read Vamos ler aqui. 2 Corinthians 2 Coríntios, chapter capítulo 3, 3, from versículo verse 3 to 18. do 3 ao 18. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois nesse particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre os corações deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória e na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Holy Spirit, Espírito Santo, I love you so much. eu te amo tanto. I never forget when you came upon me Eu nunca esquecerei quando o as I Senhor veio was sobre this mim, little boy. enquanto eu era tão And I pequeno. promise you E eu prometo that I will move with you. que eu vou me And I mover ask you, contigo. E eu peço This covenant that I did with you, essa aliança that que eu fiz wherever contigo, I will go, que aonde eu you for, will fill my mouth o Senhor irá encher minha with the boca word of com a God. palavra do And Senhor. I ask E eu you, peço, wherever I go, aonde eu for, you will move in power que o Senhor se mova em to heal poder the sick, para curar os to move with enfermos, signs and wonders, com sinais e maravilhas, miracles and healings. milagres e I curas. pray you can do it today Eu oro again. que o Senhor pode fazer I aqui hoje pray as I will novamente. preach the word, E eu oro para que enquanto eu you may prego, reveal us o Jesus, Senhor nos revele the Jesus, real word of God, o Filho verdadeiro de became Jesus, flesh, de Deus, que and que se who tornou died on carne, the cross, morreu naquela for our cruz, sins, pelos nossos and our pecados sicknesses. e nossas Holy Spirit, doenças. Espírito reveal Santo, us Jesus. nos revele Jesus. Thank you for the revelation Obrigado pela of the word revelação today. da palavra hoje. Lord, say you are the greatest teacher. Senhor, Tu és o grande So teach us professor, today. então nos ensine I will hoje. be limited with my language. Eu serei limitado à minha But linguagem, you are the Spirit. mas o Senhor é o You are the Espírito. living O Spirit. Senhor é o vivo I pray Espírito. you may touch everyone. Eu oro que o Senhor You may toque cada transform our life. que você That we transforme can cada um become aqui, like Jesus. para que nos transforme a imagem In de Cristo. Jesus' name. Em nome de I Jesus. pray and I ask. Eu oro e peço, In Jesus' em name. nome de Jesus. The key difference between the old covenant and the new covenant, A principal diferença entre a antiga aliança e a nova aliança, where the Spirit of the Lord brings freedom, onde o Espírito do Senhor traz liberdade, it rests primarily in the role of the law and the role of the Holy Spirit in relationship between God and humanity. descansa primariamente no papel da aliança, da lei, e no papel do Espírito Santo no relacionamento entre Deus e a humanidade. He is amazing. Can we give him a big Ele é clap? muito bom, pode aplaudir o tradutor. In the old covenant, Na antiga aliança, as described in the Old Testament, como descrito no Antigo Testamento, primarily in Exodus, Leviticus, and Deuteronomy, principalmente em Êxodos, Levítico e Deuteronômio, the law of Moses was central. a lei de Moisés era central. This law engraved on tablets of stone Essa lei cravada em pedras established a conditional relationship with God. estabeleceu uma condição de relacionamento com Deus. God's blessings were dependent on strict obedience to these commandments. As bênçãos de Deus eram restritas à obediência explícita dos comandos de Deus. However, No this entanto, law revealed humanity's inability to reach the moral perfection required by God. essa lei revelou a inabilidade da humanidade em alcançar a perfeição moral requerida por Deus, Leading to a repetitive system of sacrifices to atone for sin. nos levando a um sistema repetitivo de sacrifícios para poder manifestar o perdão dos nossos pecados. In other words, Em outras the palavras, law acted as a tutor, a lei ela atuou como um tutor, as it's written in Galatians 3:24. como descrito em Gálatas 3:24, Exposing sin, but not giving the power to overcome sin. expondo o pecado, mas não dando poder para vencer o pecado. With the new covenant, Com a nova aliança, prophesied by Jeremiah the profetizada prophet, por Jeremias, you can read it in the chapter 31, verse 31 to 34. você pode ler em Jeremias no capítulo 31, no And verso 31 a fulfilled by Jesus 34, Christ, e cumprido em a Jesus new Cristo, spiritual dynamic is introduced. uma dinâmica nova do Espírito é introduzida. Instead of external law written on stone tablets, Ao invés de uma lei externa escrita em pedras de tábuas, God promises to write His law on human hearts. Deus promete escrever a sua lei em corações humanos. Transformation no longer comes through externally imposed obedience, A transformação não vem mais sobre uma manifestação externa, but through the Spirit of the living God, mas através do Espírito do Deus the vivo, Holy Spirit, o Espírito who Santo, dwells within every born again believer Que and baptized in the Holy Spirit. que habita em todo novo convertido, regenerado
entregado à nova vida os cristãos e batizados no nome de Jesus. In the new covenant, No Novo it is Testamento, the Holy Spirit na nova aliança, é o who Espírito gives Santo freedom. que nos dá a Where liberdade. the Spirit of the Lord is, Onde o Espírito do Senhor there está, is liberty. lá há liberdade. The freedom is the freedom of grace through Jesus Christ. A liberdade é a liberdade através de Jesus Cristo. It set believers free from condemnation of sin and the inability to perfectly follow the law. Faz com que os cristãos sejam completamente livres da condenação do pecado e da inabilidade de cumprir a lei. The Holy Spirit not only helps us understand God's will, O Espírito Santo não somente nos ajuda a entender a vontade de Deus, but it's the Holy Spirit mas é o Espírito who Santo gives us the power to live according to His will. que nos dá poder para viver de acordo com a sua vontade. The difference between the old and the new, A diferença entre o antigo e o in the novo whole covenant, é que na antiga it's aliança based on external laws of human effort to obey. ela é baseada em leis externas para que o homem tenha um esforço para It obedecer. reveals God's holiness Isso revela a And santidade de Deus and human sinfulness, e o pecado do homem, but does not provide a permanent way to be free from sin. mas não providencia uma forma permanente de vencer o pecado. In the new covenant, Na nova aliança, based on the grace of Jesus Christ baseado na graça de Jesus and the Cristo gift of the Holy Spirit, e nos dons do Espírito the Santo, Holy Spirit o Espírito Santo sets believers free faz com que a liberdade entre os from cristãos, the grip of sins a liberdade daquilo que o pecado tinha, and give them the ability e nos dá a habilidade to obey God from within para obedecer ao Senhor in de a dentro, relationship em um of relacionamento faith and love. de fé e amor. What was the consequences? Qual é a consequência disso? Living under the law. Andar debaixo da lei. Galatians 3:10 says, Em Gálatas "For 3:10 all diz: who rely on the works of the law are under a curse." todos aqueles que se apoiam na lei estão debaixo de uma maldição. I'm trying to share a revelation Eu estou tentando trazer uma revelação that aqui came to me que recently. veio para mim There recentemente. is a fine line Existe uma linha in muito our tênue life, in our church, na nossa vida, na nossa igreja, between the whole covenant entre a antiga and the aliança new e a covenant. nova aliança. Those who are living in the old covenant, Aqueles que estão vivendo debaixo da antiga they are aliança relying on the works of the law, estão se apoiando nos and they pesos da are lei, under a curse. estão debaixo de But maldição. those who are living in the Spirit, Mas aqueles que estão vivendo no there is Espírito, liberty. há liberdade. And today, E hoje, as there is a move of the Holy Spirit, conforme o mover do Espírito aqui, globally like we never e experienced, de maneira global como nunca experimentamos this antes, fine line is how we go under the curse, essa fina linha é onde nós vamos which para is da maldição, very easy to go, onde é muito fácil because entrar, the religious spirit porque o espírito wants to religioso bring us to the whole quer nos Testament. trazer para o Antigo Testamento. And out of this law, Mas fora dessa the lei, law reveals sin but cannot free us from its power. a lei ela nos mostra o pecado, mas não nos dá poder para vencê-lo. Living under the law creates guilt, condemnation, and fear Viver debaixo da lei cria em nós condenação, culpa e medo, because it demands perfection that no one can achieve. porque nos demanda uma perfeição que ninguém é capaz de alcançar. It's what in Romans 3:20 it's written. É o que Romanos 3:20 diz. Under the old covenant, E debaixo da antiga aliança, only the high priest apenas o sumo sacerdote could enter God's presence, poderia entrar na presença de and Deus, only once a year. e somente uma vez por ano. Ordinary people like us As pessoas ordinárias e comuns como could nós not approach God freely. jamais poderíamos entrar na presença de A Deus de maneira person livremente. living under the law Uma pessoa debaixo da lei often defines their worth of righteousness by external behavior. A person living under the Uma law pessoa vivendo debaixo da lei often defines their worth of righteousness by external behavior. comumente define sua validação, o seu valor pela justiça de maneira externa, Not pelo re- comportamento externo, Not relationship with God. não por relacionamento com This Deus. leads to self-righteousness or despair. Isso guia a nós um lugar de achar que somos suficientes ou achar que não somos The nada. laws, commands, A lei nos but comanda, cannot change the inner man. ela nos traz uma revelação, mas não nos traz It uma tells mudança. you what to do, Ela nos diz o que but fazer, not how to do it. mas não como fazer.
The letter kills, A letra but the mata, Spirit gives life. mas o Espírito As it is vivifica. written in 2 Corinthians 3:6. Como está escrito em 2 Coríntios The 3:6. law exposes sin A lei expõe o pecado and demands judgment, e demanda justiça, leading ultimately to spiritual death. nos guiando ultimamente para uma I morte pray you espiritual. can get this revelation. E eu espero que você consiga entender Because essa revelação. many of us, Porque muitos de nós, many people in Christianity, muitas pessoas no they cristianismo, are living under the whole covenant. têm vivido debaixo da antiga But the aliança. good news is, Mas a boa notícia there é, is a new covenant. há uma nova aliança. Romans 7:6 says, Romanos 7:6 but diz: now by dying to what once bound us, agora morrendo para o que antes nos aprisionava, we have been released from the law temos sido libertos da so lei that we serve para que possamos in the servir new way of the Spirit. em um novo caminho através do Under Espírito. the new covenant, Debaixo da nova aliança, we are declared estamos declarando righteous by faith in Jesus, que a justiça por fé em Cristo, not by obeying rules. não por obedecer leis e The Bible regras. says A Bíblia there is diz: no condemnation não há for condenação those who are in Christ para Jesus. aqueles que estão em Cristo Jesus. We are free Nós somos from guilt libertos and shame. da culpa e do medo. Though Jesus, we have through Jesus, Através de Jesus, we have direct access to the Father. nós temos acesso direto ao Pai. We can live in intimacy Nós podemos and viver communion with the Holy com Spirit. intimidade e The comunhão com o Spirit Espírito Santo. writes God's law on our hearts. O Espírito Santo escreve a lei de Deus em nosso It's coração. the work of the Holy Spirit, É um movimento do Espírito Santo empowering us que nos dá poder from within to live a holy life. para que de dentro possamos viver uma You vida santa. cannot live a holy life Você não pode viver uma vida without santa the Holy Spirit. sem o Espírito If Santo. you try everything, Se você tenta de you todas as are formas, under the whole covenant, você está debaixo da antiga aliança, where you have to do everything correctly according to the law. onde você tem que fazer tudo de maneira correta, de acordo com a And if lei. you don't do it E se correctly, você não fizer de maneira you are correta, cursed. você está But when amaldiçoado. you move to the new covenant, Mas quando você se move para uma nova the aliança, Spirit of the living God o Espírito is Santo, the one who wants to help you o Espírito do Deus vivo é aquele que quer te ajudar a vencer o pecado e to ajudá-lo have a holy life. a ter uma vida santa. Many in this place, Muitos aqui, like it is a tragedy all around the world, assim como uma tragédia ao longo de todo you are mundo, challenged by the impure spirits. você é desafiado pelo espírito And you impuro. try to fight. E você tenta You try vencer, your best, tenta o seu not melhor, to get gripped by the pornography. mas você é pego pela But you pornografia. cannot do it by yourself. Você não consegue fazer na sua You própria need força. the Holy Você Spirit. precisa do Espírito And that Santo, Holy Spirit e é através do Espírito who want to Santo write in your heart. que escreve no seu It's coração. the Spirit, the Holy Spirit É o Espírito Santo will lead us to this abundant life. que te lidera which para essa vida includes abundante, joy, peace, onde te dá alegria, power, paz, the poder, fruit of the Holy o Spirit. fruto do In Espírito. the new covenant, Na nova aliança, we can live with the fire of revival. nós podemos viver com o fogo do Filled and avivamento, led by the Holy Spirit. sendo guiados pelo Espírito Every Santo day. todo It's a dia. covenant of power. Isso é uma aliança de It's a poder, covenant of presence. é uma aliança da And a presença covenant of e purpose. uma aliança de I propósito. would love to invite someone to come to play Eu with gostaria de convidar with the um tecladista para vir aqui. The law was given to lead us to Christ. A lei The law. nos foi dada para nos guiar até Cristo. But it is through Jesus and the Holy Spirit that we truly live. Mas é através de Jesus e o Espírito Santo que de fato possamos viver To uma vida live livre. under the new covenant Viver debaixo da nova is aliança to walk in the power of the é resurrection. caminhar debaixo do poder With da the ressurreição, fire of the Holy com Spirit. o fogo do Espírito To Santo, fulfill our destiny. para cumprir o nosso propósito, o nosso Not by destino, our strength. não por nossas Not forças, by our effort. não por nossos But esforços, by grace. mas pela Through graça, the Holy Spirit. através do Espírito John Santo. 1:17 says, João 1,17 the diz: law came through Moses. a lei veio através de Moisés. It will be wonderful if I can have someone to come play. That will be great. Yeah, yeah. That's amazing.
If you can raise the thing, Se that você will be puder very levantar helpful. mais o teclado, vamos fazer um John ambiente aqui. 1:17 says, Em João The 1,17 law diz: came through a Moses, lei foi dada por intermédio de but Moisés, grace and truth mas a graça e a verdade came through Jesus vieram Christ. por Jesus That's Cristo. why we need the Holy É Spirit. por isso que precisamos do Espírito Not Santo. only to live a life of freedom, Nós precisamos viver uma vida de but liberdade. also to overcome sin. E não somente isso, mas também para and vencer o to pecado. overthrow evil spirit Para destronar espíritos that malignos surround us que estão ao nosso redor like flies, como moscas, trying to lay larvae. tentando colocar larvas. And without the protection of the Holy E sem a Spirit, proteção do Espírito Santo, they will lay this larvae eles vão colocar essas that will become larvas. crazy things E aí começam a vir from this demonic pensamentos world, from demoníacos the humanistic world. vindo do mundo So that's the humano. reason E esse é o we need the motivo anointing of the Holy precisamos Spirit. da unção do We Espírito need the Santo. Holy Spirit Precisamos do more Espírito than Santo. ever. Mais do que Friend, nunca. I came here Eu vim aqui, amigo, not to give you a lesson não para te dar uma lição, because I don't know this church. porque eu não conheço essa When I igreja. arrived here, Quando eu cheguei I think aqui, it's one of the most beautiful churches. eu acho que é uma das igrejas mais lindas que eu já Beautiful vi. building. Um prédio maravilhoso, Amazing people. pessoas Smiling incríveis, at the entry, on the parking lot. sorrindo lá no When I estacionamento, na met your entrada. pastors, Quando eu conheci o seu pastor, amazing pastors. um pastor incrível. But I felt from the Lord Mas eu senti do Senhor to share this revelation para compartilhar essa revelação, because I believe porque eu creio this church que essa igreja is called é to chamada move to another level. para se mover I para um had novo the nível. impression Eu tenho a I impressão have stepped in this ground. de que eu pisei There nesse is a lugar, promised land for this e church. que esse lugar é como uma That terra you cannot prometida para essa take it, igreja, que você não pode Not by ter, might, não por not força, by power, não por but violência, through the Holy Spirit. mas através do And Espírito there is a Santo. move of the Holy Ghost E há um movimento do who Espírito want to Santo take place que quer in tomar another conta level. em um nível I'm superior. not judging this church Eu não estou julgando essa because igreja, everything seems amazing. porque tudo aqui parece I incrível. just came here as a servant, Eu vim aqui como um servo, sharing one of the revelation compartilhando uma das that revelações changed my life. que tem tocado o meu coração. Also helped my own church. Também eu tenho ajudado a minha própria Few months igreja. ago, Para I poder, alguns preached that meses to my atrás, church. eu preguei isso I na minha said, igreja. friends, Eu falei, amigos, I know you love the Holy eu Spirit, sei que vocês amam o but Espírito there Santo, is this fine line mas há uma linha between tênue the whole covenant entre a antiga or aliança the new covenant. e a nova aliança. And most of the Christians, E muitos they are cristãos so much fighting. têm They caminhado want em to luta. please the Lord. Eles querem They agradar ao want to Senhor. be holy. Eles querem ser They are santos, fighting mas estão with lutando the flesh. na They are carne. fighting Estão with lutando spiritual demonic forces. contra espíritos demoníacos They try by their own strength. e têm tentado com suas próprias Doing forças, sacrifices, fazendo going sacrifícios, churches, indo para a all igreja, these things is great. fazendo tudo But isso you é do it by maravilhoso, your own strength. mas fazendo na tua And própria as we força. read it, E é como nós you are lemos, moving in the old covenant. você está caminhando na Where antiga the aliança. Bible is clear. E a palavra diz There is claramente the curse. que há uma maldição. Many Christians, Muitos cristãos, many churches muitas igrejas are cursed today estão maldiçoadas because hoje, they don't want the Holy Spirit. porque não querem o Espírito They Santo. want the rules. Eles querem as There regras. is the spirit of legalism Há um espírito de taking legalismo Christianity no meio cristão to avoid them que tem apagado, enter the promised land, tem impedido de entrar na Where terra there is a prometida, new way, onde há um novo which is the movimento, way of the Holy Spirit. onde há um novo caminho, que é o caminho do Where Espírito the Santo. Spirit of the Lord Onde o is, Espírito de Deus there está, is liberty. lá há liberdade. I see in the Spirit Eu vejo no many Espírito people in this place. muitas pessoas nesse You lugar. are in prison. Você está emprisionado, Prison of guilt. uma prisão de Prison culpa, of shame. uma prisão de But today vergonha. is the day Mas hoje é o of dia your freedom. da sua liberdade. Today. Hoje, Today, Hoje. I said today, eu disse we're hoje, gonna open the cage. você irá We're abrir gonna essa open the door cela, of your irá gates. abrir a cela And dessas you will leave correntes. this place. E você sairá desse Where you lugar are suffering from onde depression. você está sofrendo de We are depressão, suffering from accusation. sofrendo por acusação, Because it's the devil porque isso é do who is your demônio. accuser. O acusador And tem today, feito isso na sua I vida. came here E hoje eu vim in hoje aqui Curitiba para te To tell dizer you the Holy Spirit que o Espírito Santo is on this place. está nesse lugar And he wants to come to live in e your Ele life. quer vir e viver na sua vida. Write his laws. E Ele quer escrever as suas leis, Not you, não a but the sua, Holy Spirit, mas o Espírito according Santo, to what we read, de acordo com o que he wants lemos. to write his laws. Ele quer escrever as suas In leis, your suas heart. regras no seu Not coração, on stone. não por força, On your não com heart. pedra, mas no That's seu what the coração. Holy Spirit wants to do. Isso que é o que o Espírito Santo quer fazer. May somebody say hallelujah. Alguém aqui diga aleluia.
I feel the anointing of the Holy Ghost. Eu sinto a unção do Espírito Santo In aqui. few minutes there will be massive deliverances. Em alguns minutos haverá uma liberdade massiva aqui nesse lugar. Curas fantásticas I nesse need, lugar. if you can put the string, Se and colocar that can flow and you can raise the things. Se você puder levantar um pouco mais. I want just to say, Vamos levantar essa atmosfera. my friend just arrived because he didn't know where I was. Meu amigo, ele acabou de chegar porque ele não sabia onde eu estava. He is a fantastic pastor and revivalist Ele é um pastor fantástico, um from revivalista Copenhagen, Denmark. de Copenhague, na Dinamarca. And I'm very pleased that he is E eu here. He estou has muito amazing feliz dele estar church. If aqui. you can just Se stand. você pudesse levantar, He has amazing ministry. ele tem um ministério maravilhoso. Yeah, praise the Lord. Aleluia. Let me finish with that. Vamos finalizar com isso. I just had an experience last year Eu tive uma experiência ano passado that helped me to understand this verse. que me fez entender esse And verso. actually it's out of this experience E de fato, depois dessa that I experiência, went back to this Corinthian that we read. que eu fui para essa passagem que nós lemos. I am the president of the International Association of Healing Eu Ministries. sou o presidente da Associação Internacional de Cura. For those who have a healing ministries, Para aqueles que têm um ministério de I would cura, love to be in touch with eu you. gostaria de se We conectar are com você. working worldwide. Nós estamos caminhando de But maneira also mundial. one of the other things, I'm the co-chairman of the Global Evangelist Alliance. Mas uma das coisas também é que eu faço parte de uma cultura de evangelismo, uma aliança de evangelismo nacional, And, internacional. we are walking, E nós estamos caminhando, like in Europe, como na Europa, we are walking hard, nós estamos caminhando, believing that by Pentecost 2033, crendo que no dia de Pentecostes em 2033. why Pentecost 2033? Por que Pentecostes em I don't 2033? know really. Eu não sei, na I verdade. just know many leaders, Eu só sei que muitos many líderes, prophets, muitos from profetas around the ao world longo de todo o heard globo that, ouviram that isso, we have a small window de que há uma janela pequena where we have to run onde nós precisamos to correr finish the Great Commission. para finalizar a grande The comissão, last will of Jesus. a última vontade de Before Cristo. he went to heaven, Antes de se levantar aos he céus, called his disciples. ele chama os seus He discípulos, called us ele chama nós to go everywhere, para ir a todo to lugar, preach the good news pregar o to evangelho everyone. para todos. So that's the reason. Então esse é o Today motivo, with thousands, tens of thousands of churches and ministries. porque hoje milhares de igrejas têm ministrado. Like in Europe, we are Como na walking Europa, together, estamos nos in levantando unity, em unidade, laying down our egos and logos, jogando o nosso ego e nossas vontades, walking with all the denominations, caminhando entre to be sure denominações that everyone para nos in certificar de this que todos generation nessa may geração hear the gospel. ouçam And o we do evangelho. believe E nós that cremos by Pentecost que 2033, até o Pentecoste de 2033, everyone on planet Earth, todos no planeta Terra, when I say everyone, quando eu digo it todos, means everyone, significa todos, every child, toda tribo, every grandparent, toda every família, business people, toda pessoa de every empresa, lawyers, todo advogado, everyone todos will have irão a true encounter ter um encontro verdadeiro with Jesus Christ com Jesus through Cristo, the presence and the power of the Holy através da Spirit. presença e o poder do Espírito We are Santo. about Nós to estamos see the prestes greatest revival, a viver o grande with the avivamento, greatest harvest. o grande But to colheita, reach everyone, mas para alcançar a it todos, takes everyone. precisa de todos. When I say everyone, E quando eu digo todos, I mean everyone here. significa todos aqui nesse lugar. Cada um de você, adolescente, jovem, velho, empreendedor, farmácia, Everyone todos aqui need to go on the deck precisa entrar nesse lugar and to throw the net. e jogar To be essas sure cartas that everyone. e se certificar may de hear que the todos gospel. ouçam o Evangelho. Now, with the Global Evangelist Alliance, Com a Aliança Global de Evangelismo, every year todo ano the Lord leads us to help a country o Senhor nos With lidera a ao humble ajudar heart. um país serving the local churches com humildade, servindo igrejas to locais, help them to ajudando-os go to this process para entrar nesse to processo, reach everyone. para alcançar a todos. It's not the stadium event. It's not the stadium event Não é um evento de estádio that will reach everyone. que irá alcançar a todos. We need the stadium. Nós precisamos I do love the estádio. stadium Eu yesterday. amei o que But to aconteceu reach ontem. everyone in this region, Mas para alcançar todos nessa we região, need everyone. nós precisamos de todos. People send as lawyer as my friend. Pessoas sendo enviadas como advogados, He's assim the como meu one who's amigo. gonna reach the judge and the lawyers and all the people in this city walking in this sphere. O advogado, ele é aquele que entra e toca as famílias, toca os empresários, toca as pessoas nessa região. Now,
2 years ago, Agora 2 anos the Lord atrás, spoke to us to go to El Salvador. o Senhor falou conosco para irmos a As El you know, Salvador. El Salvador was one of the most dangerous countries in the Eu não world, sabia que El Salvador é um dos países mais perigosos da Terra. with tens of thousands of gangs, and it was Com murder dezenas de every milhares de day. gangues e assassinatos Very todos os dias. dangerous. Muito perigoso. Long story short, Fazendo uma história longa curta. a man coming from Gaza, Palestine, Um homem from palestino Hamas, vindo de Gaza, he was in El Salvador. estava em El Salvador He met the Lord Jesus e Christ, encontrou Jesus and he Cristo. gave his life to Jesus. Entregou sua vida a Jesus. He became a child of God. Ele se transformou num filho de And Deus. after a few years, E anos he depois, became the president of El Salvador. ele se tornou o presidente And de he El called Salvador. us, E ele nos and he ligou. said, we need the gospel in El Ele Salvador. falou: nós precisamos do evangelho em El Salvador. And then the parliament, E então o and the parlamento churches, e as they igrejas said, please come and help falaram: us. por favor, venha nos We've ajude. sent in 3 months, Nós fomos em 2 meses, 3 meses, 3,000 people 3.000 pessoas all around the world. foram enviadas ao We redor de sent todo team mundo, enviados to para the lá, remote villages, para os to vilarejos, the mountains, pras montanhas, to the cities. pras cidades. We sent team Nós enviamos to the times schools and para as universities escolas e to universidades preach the para gospel. pregar o evangelho. We've rent Nós every alugamos stadium of the todos nation, os estádios daquela packing nação with tens of thousands e of people juntamos everywhere. milhares de pessoas ao redor de toda a And in nação. 3 months, E em 3 meses, with just this effort, apenas com esse with the esforço, 3,000 coming from the com world, 3.000 pessoas indo ao redor de we todo were mundo, able to bring 68 denominations in El Salvador to work together, fomos capazes de juntar 68 denominações which was the ao longo de todo o país. which was the greatest miracle. Foi um milagre maravilhoso, Not for an event, não somente para um but for evento, this vision to finish the Great mas para a Commission, visão de finalizar a grande comissão, that everybody can know de que Jesus. todos podem conhecer Jesus. 6,500 churches, 6.500 igrejas together. se juntaram, and in 3 months, e em 3 I'm meses, not speaking about the television or the radio. eu não estou falando da televisão ou do I'm rádio, speaking about preaching the gospel face to eu face. estou falando de pregar o evangelho face a face. El Salvador is a small country El Salvador é um país with pequeno, 7 million people. com 7 milhões de But in pessoas, 3 months, mas em 3 we meses preach the gospel. nós pregamos o evangelho. 2,200,000 people. 2.200.000 pessoas se entregaram para Jesus. Dessas 2 milhões de pessoas, Out of these 2 million, dessas 2 milhões de pessoas, 200,000 people 200.000 gave pessoas their life to Jesus. entregaram sua And vida para Jesus. 180,000 people. 180,000 people. 180.000 pessoas. I see that I need to close, even if the timer is still on. Eu vejo que eu tenho que I finalizar. bless the parents, I bless the children. Eu abençoo as It's the same crianças, in eu our abençoo church, as same famílias things. aqui. Tá tudo So bem I por will mim. wrap it very fast. Mas eu vou finalizar aqui de maneira rápida. So 180,000 Então, are 180.000 doing today pessoas the discipleship. foram chamadas ao Now discipulado. that's my story. E essa é a minha história. As I rented one of the stadium, Conforme eu entrei em um desses estádios, I wanted eu queria to go to the jail, ir até a which prisão, is the more secure jail. onde é a prisão de maior I need, segurança. brother, a song that carry me to the spirit of the river. Eu preciso uma Not a nice music, because I need a song that lead me to the spirit. Eu preciso de uma canção que me guie para o You play lugar very espiritual. well. Você está tocando But I muito bem, need just to go because in few minutes mas eu preciso de something algo will happen. vindo do Espírito mesmo. Thank Flua you no so Espírito much. nesse Can we lugar. give them a clap? Vamos aplaudir esses Can músicos you maravilhosos. play a song about the Holy Spirit? Cante uma canção, toque uma canção sobre o Espírito Santo. So I had the crusade, Então eu tinha uma cruzada and I asked the permission e eu pedi to a go permissão to the most secure jail. para ir até a prisão de maior It's segurança. impossible to go É there. impossível ir lá. We had the permission from the president, Nós who tivemos a permissão do presidente, gave me a written letter que deu uma to carta go to the escrita place. para ir àquele I lugar. wanted to go there. Eu queria muito ir lá. I had to leave at 3 a.m. in the Eu morning, precisava sair às 3 horas da manhã. driving 4 hours. Dirigi 4 horas. When I arrived to the jail, Quando eu cheguei naquela most prisão, secure jail in the segurança world. máxima daquela cidade, daquele arrived país. there. Eu cheguei lá, It was a ladies' jail. era uma prisão All prisão of feminina. them, they had a sentence for life. Todas as mulheres lá presas tinham uma All sentença of de these vida. ladies, Todas aquelas they mulheres will never leave the jail. nunca sairiam daquela prisão, Because most of them, porque a maioria delas they are murderers. são assassinadas, são And they are there assassinas. forever. They are there forever. Elas estão ali para sempre. Now,
we arrived there. Então nós chegamos lá, And we had the permission nós tínhamos a to permissão gather the ladies together. para juntar todas aquelas They say mulheres. it's impossible. Eles falaram, não, é It's impossível, too dangerous. é muito perigoso. That because I had the permission of the president, Mas porque eu tinha a permissão do presidente, they brought the ladies together trouxeram todas as mulheres juntas, in a big hall. num grande hall, 2,000 ladies 2.000 pessoas, sitting knee to back, 2.000 mulheres sentadas com seus joelhos, packed in the place. juntando todo aquele lugar. To the hall, it was 8 jails. 8 prisons. Contando na somatória, eram 8 prisões. And you can see number 1, number 2, number 6. E cada uma delas estavam descritas, número 1, All número of 2, them, número 3. They were packed with 250 women. Todas elas estavam juntas ali com And mais de it was a 2.000 big mulheres. hall. E era grande aquele lugar. And behind the hall, E atrás daquele they lugar, put another 2,000 people. colocaram mais 2.000 pessoas lá. And I'm here. E eu estou They aqui. never heard the gospel. Elas nunca ouviram o evangelho. And I'm here. E eu estava I lá. start to preach. Comecei a pregar. And the Holy Spirit E o Espírito is Santo coming on the place, veio para aquele lugar. invading this jail. Invadiu aquela And they prisão. start to cry. E elas começaram a And chorar. miracles start to the E place. milagres começaram a And acontecer. suddenly I saw the Holy E Spirit de repente eu vi o Espírito Santo moving in power. movimentando-se I em never poder. forget that. Eu nunca vou A esquecer disso. lady had a big growth, a tumor. Uma mulher tinha um tumor externo. The tumor fell on the O floor. tumor caiu no chão The sozinho. next lady was blind. E a outra mulher estava The cega. eyes get open. Os olhos dela se abriram. Miracles after miracles. Milagres após milagres And I aconteceram. couldn't see on the jail. E eu não conseguia olhar dentro But daquelas the Holy prisões. Spirit Mas o Espírito Santo entered all these jails. entrou em cada uma And I daquelas started celas. to see miracles. E milagres começaram a And I said, acontecer. in jail number 8, E eu falei, naquela cela número 8, someone is paralyzed. alguém está The power paralisado. of the Holy Spirit E o poder do Espírito is Santo healing you right está now. te curando agora And mesmo. suddenly she started to scream. De repente, aquela mulher começou a I gritar: can walk, I can eu consigo walk. andar, eu consigo andar. The power of the Holy O Spirit poder do Espírito was Santo moving all around. estava se movendo ao It's redor de todo aquele amazing lugar. miracle. Foi milagres I did maravilhosos. the altar call for salvation. Eu fiz o apelo para a salvação. And 99% of them, E 99 daquelas they were pessoas crying like babies. estavam chorando como crianças, The gospel. ouvindo pela primeira vez o Evangelho. And 99% of E them, 99 they delas gave their life to entregaram Jesus. sua vida para Jesus. When I turned, Quando eu virei, the director, o diretor, all the staff, todos os trabalhadores their life to Jesus. entregaram sua vida para Jesus. we did the prayer of salvation. Nós fizemos a oração da salvação. Before I finished the prayer, Antes de eu terminar the a oração, Holy Spirit, o Espírito who Santo, is here today in this place, assim como ele está aqui nesse The lugar Holy hoje, Spirit o Espírito Santo came over this prison veio of sobre life. aquela prisão And they cried. e elas começaram a chorar. Before the end of the prayer, E antes de eu terminar a oração, they get baptized with the Holy foram Spirit, batizadas pelo Espírito Santo, speaking in tongues, orando em línguas, releasing a new sound, liberando um novo cântico, worshiping the Lord adorando o Senhor in freedom. em And liberdade. it's on that place, E é Pastor. nesse lugar, pastor, I've been traveling all around que the eu tenho world. viajado ao longo de toda a I've terra. never been to a place Eu nunca fui em um where lugar it was so much freedom. onde houvesse tanta I liberdade. said with humility, Eu falo com humildade, even to my home church, até mesmo para minha própria there igreja. is not such a freedom Não há tamanha like liberdade I experienced to this place. como aquela que eu experimentei This lady, they will be forever no meio da prisão. in the jail. Aquelas mulheres iam ficar para sempre lá, mas naquele They lugar experienced the freedom of the Holy elas Spirit. experimentaram a liberdade do And they Espírito started to Santo. dream. E era um lugar onde elas They started podiam to have sonhar. vision. Começaram a sonhar, começaram a ter visões, começaram a ter Leaving the cage, encontros na palavra, leaving their shame, saindo da leaving vergonha, the accusation, saindo do medo da acusação, leaving the penalty. saindo da penalidade que elas tiveram. Começaram a In the voar Holy Spirit, na liberdade do Espírito Being free Santo, like a bird. sendo livres como um I invite pássaro. you to stand on your Eu gostaria feet. que você se The levantasse, Holy Spirit is here porque o today. Espírito Santo está And aqui he wants hoje to set you e free. Ele quer te libertar. Of course you are not to a jail. Claro, você não está numa prisão, But some of you are here. mas alguns de vocês You estão are aqui, addicted by substances. estão viciados em You have substâncias. addictions Vocês têm alcohol, vícios drugs, de álcool, medication. drogas e medicação. Others are addicted Eu sei que
que há aqui with algumas pessoas behavior addiction. que estão em vícios You comportamentais. are gambling. Vocês estão em You are jogos. taken by internet or the social Tem media. sido tomado pela internet e All mídia social. around the jails Ao longo de todo esse lugar aqui, of the disorder, eating and nutrition. eu sei que tem pessoas com desordem alimentar, Overeating and food addiction. com alimentação compulsiva, Anorexia and bulimia. anorexia e bulimia. Some are on this place. Alguns aqui You are you are taken by the walk. têm sido tomados pelo seu trabalho. You are walk addicted. Vocês são workaholics. Many on this place. Muitos aqui eu sei que You são are addicted presos with the sexual and the pornography addiction. com a sexualidade e a pornografia, o Some vício are in nisso. the jail of shopping and spending. Alguns aqui têm vícios em compras e Compulsive shopping. compulsão de compras, Spending addiction. gastando. Others Outros are aqui taken by exercise addiction. têm sido tomados por um vício de exercício, Relation addiction. um vício em relacionamentos, uma dependência da comida, Taken by the technology. tomados pela tecnologia. Addicted by different things. Eu sei que tem tantos aqui que estão And many viciados of em tantas us, outras coisas, which is probably the worst, e muitas coisas que podem ser até are piores que taken isso. by the religious spirit. Ou aqueles que estão tomados pelo espírito That religioso, point the finger que estão apontando os and is dedos accusing you. e acusando outros. I have a good news. Mas eu tenho boas And that's the notícias. reason I came. E esse é o motivo pelo qual eu Where the vim. Spirit of the Lord is, Porque onde o Espírito do there Senhor is está, liberty. lá é liberdade. I don't want the drum, just that. Eu não gosto. Eu Just raise. gostaria somente o teclado por um momento. Can you sing the Agnus Dei, Alleluia, Alleluia? Vamos cantar Agnus Dei, aleluia. I know you sing that we sung yesterday. Eu sei que vocês cantaram isso assim como cantaram ontem. I want to close Eu gostaria de fechar, de encerrar, because I still have 38 seconds. porque eu sei que eu ainda tenho 38 segundos. Tonight, today, Hoje, if you are here, se você está you aqui, never gave your life to Jesus. você nunca entregou sua vida a This is the Jesus. day of salvation. Esse é o dia da And that's the salvação. most important thing. E essa é a coisa mais In few importante. minutes, Em alguns we're going to minutos, see healings and miracles. nós veremos milagres e And I curas will aqui. set you free E eu quero te from libertar all kind of addiction de todo tipo de through the vício, power of the Holy através Spirit. do poder do Espírito But many Santo. people on this place Muitos aqui never gave their life to nunca Jesus. entregaram sua vida a Or Jesus. maybe you are backsliders. Mas talvez você está You are living in longe, sin. você está caminhando em And that's the pecado. worst condition. E esse é o tipo de The condenação Bible pior. say, A palavra diz, everyone on this place, todos aqui nesse or lugar, those watching at home, ou aqueles assistindo em we casa, are sinners. nós somos And pecadores. we are private of the glory of the Lord. Estamos privados da glória do But I have Senhor. a good news. Mas eu tenho boas Jesus notícias. came 2000 years Deus ago veio 2000 anos not atrás, to start a new religion, não para começar uma nova but he religião, came to seek those who are lost. mas Ele veio para buscar many aqueles que estão here today, perdidos. E muitos aqui you are hoje, lost, vocês estão perdidos. Because you need Jesus. Porque você precisa de If you Jesus. don't have Jesus, Se você não tem Jesus, the Bible say, a Bíblia diz you don't have the life. que você não tem But vida. the good news is, Mas a boa notícia é, Jesus went on the cross. Jesus foi para aquela He cruz. died for your sin. Ele morreu por seus And he pecados. rose again. E Ele se levantou And da the morte. third day, E no terceiro he dia, became alive. He was alive. Ele foi And he's visto com alive vida. today Ele está vivo to hoje save you free. para te libertar. If I invite you to close your eyes, E eu te convido a fechar and seus I'm olhos. calling all those E para todos never aqueles gave aqui their life to que nunca Jesus, entregaram sua vida a who are Jesus, living in sin, que tem vivido em and I'm pecado, telling you, e eu tô te we dizendo, are in a season nós estamos you numa cannot estação play a double game. onde você não pode jogar um jogo You cannot duplo. have one feet in the church Você não pode ter um and pé the na other igreja feet to the world. e outro pé no You mundo. need to take a decision. Você precisa se decidir. You are free. Você é The liberto Holy Spirit através do Espírito is Santo. telling you, Ele está te you dizendo, need Jesus. você precisa de Call Jesus. upon the name of Jesus. Clame o nome And de you will Jesus be set free. e você será liberto. Free from addiction. Liberto do Free vício, from fear. liberto do medo, Free from death. liberto da morte. And if you call the name of Jesus, E eu declaro agora, clame you o nome de will Jesus. have the abundant eternal Você life. terá a vida abundante e And eterna. everybody has their eyes closed. Todos aqueles aqui que estão You com os olhos never gave your fechados, life to Jesus. se você nunca entregou a sua Or vida a you are a Jesus, backslider. ou você está Living distante in do sin. caminho de Jesus, caminhando And em you want to pecado, repent of e você your quer sin se today. arrepender dos seus And you pecados, say, yes, Jean-Luc, eu gostaria que você I didn't dissesse understand everything. sim,
but I know I need Jesus. Eu sei que talvez eu não tenha nada, não tenha tudo, mas eu preciso de If Jesus. that's your desire, Se esse é o teu I want desejo, you to raise high up your hands eu quero que você levante a sua that I mão can pray for you. e eu quero orar por All você. those who never gave their Todos life to aqueles que Jesus, nunca entregaram a sua vida all para those who are Jesus living in sin, e todos aqueles que estão and want vivendo to em repent, pecado e querem se I invite you arrepender, to raise your hands eu gostaria que levantasse a that I sua can mão pray for you. para que possamos orar And por just você. move it that I can Levante a see sua it. mão e comece a mover ela bem Just alto. move it. Mova a sua mão bem alto. I see your hands, I see your Bem hands, I alto. see your hands. I see the Eu hands vejo of this sua mão, eu precious vejo couple. você. I see the hands of this lady. Eu vejo I see você, your eu hands, vejo I a see sua your mão, hands, eu I see vejo your você. hands. If today you are here on this place, Se você está aqui you say, nessa noite, Jean-Luc, I nesse want to dia, be sure eu quero me if I assegurar die today, que se eu morrer hoje, I will have the eternal life. eu terei a vida I eterna. will spend my eternity Eu passarei a minha with the Lord eternidade Jesus. com o Senhor That's Jesus. the reason you need to repent. Se esse é o motivo pelo qual você Of precisa se every sin you've arrepender done, e and todo to pecado ask que the você mercy cometeu, of the Lord. e você precisa da If that's misericórdia your do Senhor, desire, se esse é I teu invite you desejo, to raise your hands, eu gostaria que você and I levantasse a will sua pray mão for you. e eu quero orar I por see você. your hands, I see your Eu hands, I vejo a see sua your mão, hands, eu I see the hands vejo, of the eu lady. vejo você. I see the hand of Eu this vejo young a girl. sua I mão, see your hands, I eu see vejo your você. hands, I see your hands. As the time is short, Conforme o tempo vai all passando, those who raise their hands, todos aqueles que who levantaram really suas say, mãos, yes, Jean-Luc, querem dizer I sim, want to get Jean-Luc, saved this eu morning. quero entregar a minha vida a I'm a Jesus essa sinner. manhã. Eu sou um I pecador. invite you to leave your seat. Eu quero que você saia do seu And lugar. you run quickly to E the corra front. aqui à frente. I want to pray Eu personally quero orar for por you. você. All those who Eu quero raise their hands, pessoalmente orar por você. leave your Você place que levantou a sua and mão, come saia do quickly. teu lugar e vem aqui à Today frente. is the day of salvation. Hoje é o dia da tua salvação. That's right. Just give them a clap. Venha, venha. All those Vamos who raise their aplaudir hands, aqueles que vieram. come very quickly. Vamos celebrar aqueles que Lord estão is the vindo. Savior. O Senhor é He teu loves Salvador. you. Ele te He is ama. not condemning you. Ele não está te He wants to condenando. save your life Ele quer salvar a tua from vida the war sicknesses, de todas which as is called doenças sin. que o Senhor This vem. is the day Ele veio to para repent salvar. of your sin. Esse é o dia da The sua Lord is salvação. welcoming you. O Senhor está te He say, dando "Welcome back boas-vindas. home. Come on, Bem-vindo let's de give them a volta a clap. casa. They are Bem-vindo coming, a they're casa. coming. Venha, venha aqui à And I frente. can tell you, Eu sei que eu that's posso te what you're gonna dizer see in Brazil. que assim como eu tenho visto no Brasil, Multitude. multidões e From your multidões family, das suas from your famílias, neighbor, dos seus who are gonna bairros, give their life to the vão Lord entregar a Jesus. sua vida a Jesus. Pastor, every Sunday, Todo it will domingo happen and it will irá happen. acontecer nesse lugar. This church is too small. Essa igreja é muito I can pequena. tell you it's too small. E eu posso dizer que ela é Because muito the house pequena, is white. porque as pessoas I'm serão still salvas. waiting. Everyone, Pessoas the vão vir. child, the whole people. As crianças e This is todas the as day of pessoas. salvation. Esse é o dia da And then we will salvação. pray for the sick. Nós vamos orar pelos Hallelujah, hallelujah. doentes. Aleluia. As you are on your knees, for those who can, Aqueles que vieram aqui à frente, se você pode, eu quero que você fique de joelhos. E eu quero que você repita comigo This simple prayer. essa simples oração. Coloque-se de Say out joelho loud. e declare And I em voz ask alta. everyone to pray. E eu quero que todos aqui nesse salão I guess orem. we are online. Are you on YouTube? Se você Online? estiver online no YouTube, If you never gave your life to você Jesus, nunca entregou a sua vida a you Jesus, can do the same. você pode fazer o Go mesmo. on your knees on your living room. Coloque agora mesmo os seus joelhos no chão, ou abre o seu and coração repeat after me. e declare junto And comigo. with these precious people. E com todos aqui nós Say, vamos declarar. Lord Jesus, Declare em voz alta: Senhor Jesus, I'm a sinner. eu sou um pecador. I regret Todos no salão declarem: eu me arrependo for every sins por todo o pecado that I've done. que eu tenho cometido. Today, Hoje I repent. eu me arrependo. I renounce Eu renuncio to my sinner's life. à minha vida de And I pecado. turn my eyes. E eu viro meus I olhos. turn my heart. Eu elevo I o meu turn coração. my faith Eu elevo minha in fé the direction of Jesus. na direção de Jesus, Who is the only way, the only truth and the only life. que é o único caminho, verdade e vida. And you say, Lord God, E eu declaro ao if Senhor, I call upon the name of Jesus, você disse que se eu declarar I o nome will de be Jesus, saved. eu serei salvo. So today, Então hoje, with all my heart, com todo o meu I coração, cry out to you. eu clamo a Ti. I say, Jesus. Eu declaro: Jesus. Say, everyone said, Jesus. Todos aqui declarem: Jesus, Save my life. salve minha vida, Save my soul. salve minha alma. I believe in Jesus. Eu creio em Jesus. And I ask Him E eu peço to become my God, que se torne o my meu Deus, Lord and Savior. o meu Senhor e I will Salvador. serve you, Jesus, Eu te servirei from now and forever. a partir de agora e para In sempre. Jesus' name. Em nome de I Jesus. invite you to stand on your feet. Eu quero te convidar a se levantar. I invite you, everyone, to stand on your feet. Eu quero convidar você a I colocar-se invite de you to pé. raise your hands. E todos levante suas mãos. And Lord God, Ó Senhor, I pray right now eu oro agora mesmo that these precious people que
essas pessoas may preciosas experience experimentem the greatest miracle, o grandioso which is milagre called to be born again. que é ser salvo novamente, que é nascer de you are novo. the resurrection Espírito spirit. Santo, você é o Espírito I da pray you may ressurreição. give them this Eu oro life, para que o Senhor entregue this a eles essa abundant vida, life, essa vida abundante, right now. essa vida I plena base agora the mesmo. confession E eu declaro to por essa, serve the Lord Jesus Christ. aqueles que declararam que I vão servir go o in Senhor. the spiritual Eu world, declaro no mundo and I espiritual command, e eu comando in the agora, name of Jesus, em nome de Jesus, every demonic spirit todo espírito who had maligno the right on your life que tinha direito na sua to vida, live your life. sai agora. In the name of Em Jesus, nome de Jesus. I break over your life. Eu quebro agora mesmo Every curses toda maldição coming from generation to generation. vindo de geração em In the geração. name of Jesus, Em nome de I Jesus, break the death spirit. eu quebro um espírito I de break morte. dark spirit over Eu your quebro o life. espírito de I set you escravidão. free Eu te liberto from agora occultism. por tudo que In Jesus' name. por tudo que Satanás I tentou, don't em know, nome I de never Jesus. came to this region, Eu sei que eu nunca vi nessa região, but I see like occultisms, mas eu sei que há ocultismo magical things. I don't know what it is. e práticas But ocultistas some aqui. people here, Mas algumas they pessoas touch aqui, on these things. elas mexeram com esse tipo de coisa, com a escuridão. The Lord wants to set you E o free. Senhor quer te libertar. If you repent today, Se você se arrepender hoje ask the mesmo, Lord, ô say, Senhor, sorry, Lord, diga, I Senhor, me touched the perdoe. witchcraft. Eu manifestei It's bruxaria. witchcraft. Eu mexi com You went to bruxaria. kind of witchcraft doctors. You went to witchcraft doctors. Eu caminhei em bruxarias doutrinárias. Kind of priest. I don't know what it is. I see in the spirit. E eu não sei o que é isso, mas eu sei que eu vejo There no is a Espírito curse over this que há region. maldição sobre essa região. But the Lord wants to set you free. Mas o Senhor quer te libertar agora Repent mesmo. right now. Se arrependa Say, agora Lord, mesmo. Diga, forgive Senhor, me that I perdoe, touched these demonic porque things. eu toquei essas And right ações now, as you do demoníacas. it, E eu declaro I agora, set you free. e eu declaro que você Now é I want to liberto. pray for everyone. E eu quero orar agora por todos I aqui. invite you to raise your hands. Todos aqui, levante suas mãos. And the Holy Spirit is O here Espírito Santo está to aqui set you free para te libertar from all kind of de addictions. todo tipo de vício. You can go to all kind of psychiatric doctor, Você pode caminhar para todo tipo de all psiquiatra, kind of healing, todo inner tipo healing. de forma de cura. You need the Holy Spirit. Mas você precisa do to Espírito set you Santo free. te liberte. And it's the power of the Holy E é o poder do Spirit Espírito that Santo will give you the strength que te dará a to força overcome sins. para vencer o It's the pecado. Holy Spirit É o Espírito who will Santo give you the power que te dará o poder to overcome this addiction with food. para vencer esses vícios. Everybody raise your hands. Todos aqui, levante suas mãos, Because everyone porque todos aqui are dealing with something. estão lidando com algo. That's for everyone. Isso é para todos Need aqui. the Holy Spirit. Todos precisam do I Espírito need you, Santo. Holy Ghost. Diga, eu preciso do This Espírito church Santo. needs you. Eu preciso do That's the Senhor. reason I ask you to come over us. Esse é o motivo de eu pedir a Ti, break venha every sobre nós bondages, e quebre to toda break every corrente, addiction. quebre todo Where vício. the Spirit of the Lord Onde o Espírito do Senhor is, está, there is liberty. lá há Be liberdade. free Seja livre from all kind of addiction. de todo tipo de In vício. the name of Em Jesus, nome de Jesus, I command eu declaro, every demon, eu dou ordem, todo every demônio, demonic spirit todo espírito to leave demoníaco, your life. saia da tua I vida. set you free Eu te liberto from agora all kind of de addiction. todo tipo de vício. In Jesus' name. Em nome de Be free Jesus. from alcohol. Seja liberto Be do free from alcoolismo. drugs addiction. Seja liberto do Be free from sadocismo. medication. Seja liberto In das the medicações. name of Jesus. Em nome de Jesus. And right now, E agora mesmo, in the spirit, no Espírito, I don't know all the story of this church. eu não sei toda a história dessa But igreja, I know in the spirit. mas eu sei no Espírito. You are hungry and thirsty. Vocês têm fome e sede. Hungry and thirsty for Fome e more. sede por mais. So right now, Então agora I mesmo, go in the spiritual eu world entro no mundo espiritual and I break e eu quebro what has happened years ago. tudo aquilo que foi over this liberto church. anos atrás sobre essa break igreja. these curses. Eu quebro as I break maldições. in the spirit Eu quebro no Espírito what has happened. tudo que In aconteceu. Jesus' name, Em nome de be Jesus, free. seja liberto. Church, Igreja, be free seja to liberta enter para entrar to the promised land. na terra Where prometida. this land is, Ou essa terra é where the Spirit of the Lord is, onde o Espírito do there Senhor is está. liberty. E lá é liberdade. Receive your freedom. Receba a sua liberdade agora. Pastors, leaders, Pastores e líderes, church, igreja, be free. seja As liberto. the Holy Spirit Pois o
Espírito Santo is welcome on this place. é bem-vindo nesse lugar. Welcome in the worship. É bem-vindo na adoração. Welcome in the kids. É bem-vindo nas Welcome igrejas, in nas the famílias. sales group. É bem-vindo nas Welcome in crianças. every É sphere. bem-vindo nos Every GCs, places. em todas as atmosferas, Raise em your todos os hands. lugares. Erga And suas mãos welcome the agora Holy Ghost. e dê boas-vindas Who ao is coming Espírito over you Santo. right now. Ele está vindo agora mesmo With sobre esse lugar, power. com poder. If you are sick today, Se você está and doente many hoje, are in jail of the sicknesses, e muitos aqui estão presos I em have a doenças, good news. eu tenho boas The notícias. anointing of the Lord, A unção do the Senhor, anointing of the Holy a unção do Spirit Espírito is Santo upon me está sobre to mim set you free. para te libertar. Whatever is your disease, Seja qual for a doença que you você tenha, believe, se você crê, you will see the glory of você the Lord. receberá a glória do Senhor, Whatever is your pain, independente da sua dor. right now, Agora mesmo, in the name of em nome de Jesus, Jesus, I command eu declaro every sicknesses, toda doença, every disease, toda to leave doença, this place. saia desse lugar. Spirit of infirmities, Espírito de enfermidade, I command you eu dou to ordem, leave these bodies. saia desse In corpo, the name of em nome de Jesus. Spirit of infliction, Espírito de I infâmia, command you to leave this place. eu dou ordem para que In saia desse Jesus' lugar agora name. mesmo, em nome de Like Jesus. Jesus did, Em nome de I Jesus, take authority eu tomo over autoridade every unclean spirit, sobre todo espírito de unclean raiva, spirit. todo espírito break de your raiva. power. Eu quebro And agora I teu command poder you to leave. e eu declaro, sai Right agora, now, em nome in de Jesus' Jesus. name. The power of the Holy Spirit O poder do Espírito is here. Santo está Is aqui, here. Is here. está aqui. Is here. Raise your hands. Levante suas mãos. I release Eu declaro, this beautiful power eu libero o poder that set you glorioso free que te liberte from every pain, de toda dor, every disease, toda doença, every bondage. toda In prisão, Jesus' name. em nome de Jesus. Volta, carrebrande, rebrande, reveria sanda. Le carabende que se rebenda, carabanda. In the name of Jesus. In the name Em of nome de Jesus. Jesus, I command eu dou ordem, every growth, tumors, todo tumor, every cancer, todo câncer, command them eu dou ordem agora, to leave. saia, In Jesus' em name. nome de Jesus. All those Todo who aquele have an incurable disease, que tem uma doença I have incurável, a good news. eu tenho boas The notícias. Holy Spirit, O Espírito He has Santo the power tem o poder to heal para te curar all kind of toda disease. doença. If you have an incurable Se você disease, tem uma doença I incurável, invite you to run here in the eu quero right que você side. corra aqui nesse I lugar, want to lay hands para esse lado do on altar. those who have incurable Todos que têm disease. curas, que têm doenças The moment I incuráveis, will touch you, corram aqui, This incurable disease que eu quero te will tocar disappear. e essa doença irá desaparecer. Come quickly here. Venha, Just venha let aqui, me- I need abra um your espaço, share. abra um espaço. Abra um espaço, todos aqueles que In têm the uma doença name of incurável. Jesus, Em nome de I Jesus, command eu dou ordem, every cancer, todo the câncer, spirit, todo espírito, to leave this place. saia desse In lugar. Jesus' Em name. nome de Jesus. There is someone there. Há alguém aqui desse I lado. don't see because the balcony there Eu is no não light. consigo ver, mas está lá em cima. But you are there on the balcony. Mas você está lá no mezanino. And you have trouble E você with your tem, kidney. você tem um problema com o seu, And the Lord wants com o seu to heal rim. you. E o Senhor quer te If you curar. can wave your Se você hands tem um up, problema com o rim, I está want desse to lado. release your Erga power. suas mãos. It's on the balcony. Está lá no mezanino. You have a kidney Balança disease suas mãos. or Você tem kidney um problema trouble. no rim. The Lord wants to heal you. O Senhor quer te curar. But you move it. Mova sua very mão para eu poder quickly, ver. so I Onde can está? pray for you. In the middle. I don't see it. Right Where? there in the middle. Right there in the middle. In the name of Em Jesus. nome de Jesus, I release eu declaro the power agora of the Holy o poder do Spirit. Espírito Be Santo healed right now. que seja curado agora I don't mesmo. see well because there is Eu not não the consigo light. te ver porque está But escuro. just next side because I see the light. It's Mas the angel. pelas luzes eu consigo ver alguma Just coisa. next there's someone who has a trouble with the veins. Uma pessoa ali tem um problema com as veias na sua perna. Just there on the balcony. Ali no mezanino. Raise your hands right now. Erga suas mãos. And move it. Balança. You are there on the balcony. Você está aí no mezanino. Next to the lady there. Próximo dessa pessoa Raise que your levantou a hands, mão. Erga I sua see mão. the light in the name of Jesus. Eu vejo você em nome de I release Jesus. the power of the Holy E eu Spirit declaro o poder do Espírito to heal Santo. right now. Que você seja curado agora mesmo. This trouble with the veins. Esse problema In no the sua name perna. of Jesus Em nome Christ. de Jesus eu There declaro. is someone here. Há alguém Where aqui. is the line? I need to enter there. Onde está a There linha? is someone here on the right side. Há uma pessoa aqui do lado The direito. Lord is moving. O Senhor está I movendo. have a good news. Eu tenho boas notícias. Jesus is not only on the stage. Jesus não está lá no altar. Jesus is Emmanuel. Jesus é Emanuel. God with us. Deus
Deus conosco. And he's here in the crowd. E Ele está aqui em nosso We need meio. to heal all kind of disease. Nós precisamos curar todo There is tipo de someone doença. just here. Existe alguém aqui You desse had lado. an accident. Você teve um acidente. And you had trouble with your E shoulders. você tem um problema com os And the seus Lord wants to ombros. heal you right now. E o Senhor quer te curar agora In mesmo. Jesus' name, put your Em hands on nome your de shoulder. Jesus, coloque a mão no seu ombro. You had an accident. Você teve um acidente. Put your hands. Very quickly, I don't have the time to speak because Bem I need to rápido. close. Eu preciso que você coloque sua I mão need no seu someone ombro. put their hands. Alguém coloque, impõe a mão sobre ele. Let the power of the Holy Que o Ghost poder come do over. Espírito Santo venha sobre você agora command mesmo. this muscle, Em nome this de Jesus, venha bone sobre to esse be homem, healed. para que ele In seja Jesus' curado. name. Em nome On de the Jesus. same row. Em nome de Jesus, There is nessa someone mesma who has a linha. trouble with the hips. Tem alguém aqui que tem um problema no quadril. You have pain with the hips. É um problema com o That's quadril. right, in the É a name senhora. of Jesus. Em nome de I Jesus, command eu these hips comando to be agora, eu dou healed. ordem que seja Not by curado. mind, not by Não power, por força nem but through the violência, Holy mas Spirit. pelo Espírito Santo. Pastor Márcio, Pastor Márcio, Pastor Naini, Pastora the Naine, healing anointing a cura, is going to increase uma in this unção de church. cura será acrescentada nessa igreja. Em nome de Jesus, eu declaro nessa igreja Will be known será for conhecida massive miracles, por curas massivas, massive healings. massivas curas People nesse will lugar. come, Pessoas not virão only aqui, from Brazil, não somente but do from Brasil, other countries, mas por todos os to cantos, experience todos os cantos, para the freedom of the experimentar Holy a liberdade do Espírito Because it will Santo, be known porque será as a conhecida church como uma igreja who knows the Holy que Spirit, conhece o Espírito who has Santo, the Holy que Spirit tem o Espírito as the Santo, leaders, que tem como who knows líder, the power of the que Holy conhece o Spirit poder do to Espírito heal the Santo sick. para curar So o right doente. now, Então agora be mesmo, healed. seja In curada, Jesus' em name. nome de Jesus. Move. Seja, Do mova, something. mova-se, mova-se, That's right. mova-se, de um jeito que você não conseguia antes. Comece a se mover. Yeah, that's Comece right. a se mover. Power of God. Yes, Comece a that's se the mover. power of God. Receive it. Receba a cura, Jesus' name. em nome de Jesus. Someone here, Alguém aqui, you have a trouble você tem um problema with the feet. com seus pés. The Lord wants to heal the feet. O Senhor quer curar seus I see pés. the light just Tem alguém there. aqui nessa região. Some pain with the feet. Você tem um problema, uma Where is dor nos this seus person? Just pés. here. Alguém que está aqui nesse lugar. Feet with problem with the feet. Você tem um Raise problema your com os hands. seus pés. The Um Lord problema, wants to uma touch you. dor que você tem nos seus Just here. pés. Don't be afraid. Onde? Onde? No, no, here. Não, não, tem alguém The aqui. Lord wants to heal you there, O Senhor but quer we curar want to você heal também, here. mas eu sei que tem I algo see the aqui. light here. Eu sei que tem alguém aqui. Where is this person? Onde Here. está essa pessoa que tem um problema Just com os here. pés? Yeah, that's Aqui, right. Oh, it's aqui. him. You have feet trouble. Você. No, feet. Feet, não, feet pé, is not o pé, shoulder. o pé. God can heal your shoulder. O Senhor pode curar seu ombro também. Feet, with Sim, the feet. mas o Senhor, eu estou procurando alguém com o pé. Lá. There, Over there. in the name of Jesus. Nome de Jesus. I knew because there is a light. Eu sei porque I tinha uma believe luz it's aqui. the healing angel. Eu sabia que existia So uma right dor now, aqui. Então agora not by mesmo, might, não por not força, by power, nem por but violência, through the Holy mas pelo Spirit. Espírito Santo. Be healed right now. Eu oro, seja curado agora mesmo. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. I want to close. Eu gostaria de encerrar. If you are sick, Se você está put doente, your hands coloque sua on mão the place where you have pain. aonde você está sentindo dor. If you have a problem to the belly, Se você tem um problema na put sua your barriga, hands to the belly. coloque a sua mão na If sua you have a barriga. problem in the neck, Se é um problema no pescoço, put your hands in the neck. coloque sua mão no pescoço. And right now, E agora mesmo, as the Bible says, conforme a Bíblia we diz, shall lay hands on the sick, nós iremos colocar a mão and sobre the o sick shall sobre o recover. doente e o doente It será didn't curado. say E não disse, the hands of the famous evangelist. que não disse que será as mãos do famoso He said evangelista. your hands. Falou suas And mãos. that's what I want to release. E é isso que eu quero liberar aqui. The healing anointing A unção de cura for your condition, para a sua condição, but also the healing anointing mas também a unção that de you cura can leave this place para que você possa sair by desse lugar, going back to your family indo para suas and famílias lay hands on the sick in e your colocando as family. mãos nas doentes na And tua the casa. Bible promise, E a palavra fala, everyone that you will touch, todo que você tocar they will be healed in será Jesus' curado em name. nome de Jesus. I want to pray. Eu quero orar agora Release this healing anointing para que seja liberado essa unção de cura Wherever I sobre go, todos aqueles I see aqui. healings and miracles. Porque todo lugar que eu vou, eu vejo milagres e curas. Eu vejo ontem, eu vi ontem no estádio milhares de pessoas sendo curadas. E isso irá acontecer But the aqui good agora. news is, Mas a boa it's notícia not just to heal you now. não é somente para te curar aqui It's agora. coming over you. Está vindo sobre That you você can leave this place para que você possa sair desse and lugar start to lay hands e on the começar a sick. impor as mãos sobre os In your outros, school, sobre a sua in escola, your job, no seu lay trabalho. hands on your neighbor. Impõe as mãos sobre o seu There is vizinho. someone there on the back. Eu sei que há alguém lá atrás. Your neighbor O seu vizinho is suffering from the blood disease. está sofrendo sobre uma doença no It's sangue. your neighbor, Ao seu I vizinho, think, who has leukemia. eu acho que ele tem leucemia. I want after the service, Eu quero que você you saia go to your neighbor, desse culto e vá para o you teu will lay vizinho. hands on him, E você vai impor as and mãos he sobre will be ele. healed. E ele será curado. Who is this person over there? Quem é essa pessoa aí? Raise your hands. Onde é essa pessoa? Move it so I can Erga see sua it. mão e mova ela para que eu possa Your ver neighbor que o teu has a vizinho trouble tem with the leucemia.
O teu vizinho tem I think leucemia. he's suffering from leukemia. O vizinho está And the Lord sofrendo de wants to leucemia. release this power. O Senhor quer liberar esse poder agora Everybody mesmo. touch their body. Todo mundo aqui com Right dor, now, toque in seu Jesus' corpo. name. Agora mesmo. Not by might, Não por força, not by power, nem por violência, but through the Holy mas Spirit. pelo poder do I Espírito bless these Santo. precious pastors. Eu oro agora mesmo por esses pastores. Thank you for what they carry. Obrigado pelo que eles carregam. I love what they carry. Eu amo o que eles They carregam. carry the Lord Jesus. Eles carregam o Senhor Jesus aqui. Today I bless them. E hoje eu oro e abençoo. Thomas, please come with me to pray for them. Ó Senhor, em nome de In Jesus, venha. Jesus' name, what we have, O que nós we temos, release over nós you. liberamos sobre vocês. I release the anointing Eu of libero the Holy agora a unção de cura sobre eles. glory of God. A glória do Senhor Will rise on this place. levantará nesse lugar. And I pray E eu oro that came from the root with Amy Simple McPherson que aquilo que veio das raízes de Amy will McPherson come in this place venha sobre esse lugar. in a greater way. Em nome de Jesus. Jesus' name, Em nome de Jesus. sister, the anointing is over you. Oh, irmã, a unção está sobre Sister, você. the anointing is Irmã, a over you. unção está sobre você. I see the glory of the Lord. Eu vejo a glória do Senhor. As you will raise your hands, Conforme você levante suas people mãos, will be healed. pessoas serão The curadas. power of God Pelo poder do will Espírito. flow throughout of Se- you. Fluirá de I você. see this inheritance Eu vejo essa herança coming from Amy Simple McPherson. vindo de That Amy is Mac, coming over you, vindo sobre which você. is a demonstration. Eunice McPherson, vindo sobre você. Brother, Pelo poder de Jesus. apostolic anointing Irmão, is coming over you. há uma unção vindo sobre Coming você. over this church. Vindo sobre essa I igreja. can tell you. E eu posso dizer, Prepare your suitcase. Prepare your suitcase. prepare as suas The malas, Lord is going to send you porque o Senhor irá enviá-los new places. a novos You're lugares, gonna plant churches. onde vocês irão plantar The igrejas Holy Ghost. cheias do Espírito Santo. The Holy Ghost. Cheias do Espírito Santo. Bring freedom. Vocês trarão liberdade Regions. em regiões, Places. milhares de pessoas, lugares Freedom. onde a liberdade Be released. será liberta, não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. In Jesus' name. Em nome de The Jesus, anointing is here. a unção está aqui. Be healed. Seja curado, In Jesus' em name. nome de Jesus. Every sickness Toda doença has to leave this place. precisa sair agora desse lugar. Touch your body Toque o seu corpo, right now. agora mesmo. I command every back. Eu declaro every todas as muscles, costas, todos os músculos, nerves, todo nervo, every trouble todo to problema. disappear. Sai agora. In Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Receive your healing. Receba a sua cura. Any headache. Toda any dor de trouble, cabeça, todo problema, brain tumors has todo to leave. tumor no I cérebro command the precisa sair agora. cholesterol to disappear. Eu declaro toda doença I desapareça. command the blood pressure Eu declaro pressão to be sanguínea touched by the power seja of the Holy tocada Ghost. pelo poder do Espírito Where the Santo. Spirit of the Lord Onde o is, Espírito do there Senhor is está, liberty lá há liberdade for your body right para o now. seu corpo agora Right mesmo. now, be healed. Agora mesmo, seja curado, healed. seja curado, Be healed. seja curado, Be healed. seja curado, Be healed. seja curado, In Jesus' name. em nome de Jesus. Todas as doenças incuráveis, todas as doenças incuráveis, eu quero tocar somente naquelas doenças incuráveis, em nome de Jesus. Quem mais? Som. Irmãos, nós vamos continuar adorando para manter a atmosfera, mas eu vou pedir para que você que não está nesse grupo de doenças incuráveis não cria coisas para você só para ter uma imposição de mãos. Então, só vai receber essa imposição de mãos debaixo do Espírito, a direção que ele falou. Pastor Então Thomas, nós Thomas, vamos adorar come o over Senhor. here. Vamos juntos? Vamos Thomas. adorar juntos?
of this time.